Os nossos pecados já foram levados por Jesus Cristo ou futuramente serão levados por Satanás? De acordo com Ellen G. White, Jesus voltaria em 1844, o que não se confirmou. Então ela mudou a versão dizendo que nessa data, Cristo entrou no lugar santíssimo do santuário celestial, a fim de realizar a obra final da expiação, em preparo para sua vinda. Ela disse que quando Cristo, pelo poder do seu sangue, remover os pecados do seu povo do santuário celestial, ele os cobrirá e colocará sobre Satanás. É isso mesmo que você ouviu. Segundo a senhora Ellen G. White, os nossos pecados não foram atraídos por Cristo, mas serão enviados para Satanás, que suportará a pena final. E ela afirma que o bode emissário descrito em Levítico capítulo 16 trata-se de Satanás, que será banido para sempre da presença de Deus. Mas, afinal de contas, quem levou sobre si os nossos pecados? Foi Jesus ou Satanás? O que a Bíblia diz sobre esse assunto? Em Isaías 53 diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa de nossas transgressões, e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como a ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes pela transgressão do meu povo, ele foi atingido. E o puseram na sepultura com os ímpios, e com o rico a sua morte. Ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E por isso lhe darei parte a muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo. Porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores, mas ele levou sobre si o pecado de muitos e intercedeu pelos transgressores. No livro O Grande Conflito, de Ellen G. White, a autora diz que Satanás levará sobre si os nossos pecados. Bem, eu estou lendo o livro A Bíblia, e o seu autor diz que foi Jesus Cristo que levou sobre si, sobre o seu corpo, os nossos pecados, os pecados de todos que nele creem. Diz também que é o seu sangue que faz propiciação por nossos pecados. Aliás, diz que tudo que se refere à nossa salvação foi consumado por Cristo, e sem a ajuda de ninguém, muito menos do diabo. Dizer que Satanás teria qualquer coisa a ver com a obra de expiação, que é a retirada dos nossos pecados, é fazer dele coautor da nossa salvação junto com Jesus. O que apenas uma mente doentia e iludida por Satanás poderia conceber.
Será que deveríamos reservar uma parte de nossas orações e ações de graças para serem dirigidas ao diabo? Ou quem sabe cantar hinos de exaltação a ele como coautor de nossa salvação? Absurdo, não é? Pois quando for analisar qualquer doutrina, verifique se ela exalta única e exclusivamente a Deus, ou se existe alguma margem de exaltação para o homem. Aleluia! Essa insanidade ensinada pela autora desse livro, que é hoje venerada como profetisa pela religião adventista, foi baseado no capítulo 16 de Levítico. No mesmo capítulo aparecem 2 bodes, um para servir de expiação pelo pecado e outro como bode emissário. Um era morto, o outro era solto no deserto. Mas antes de soltá-lo, o sacerdote colocava suas mãos sobre a cabeça do bode e confessava os seus pecados e do povo. Então o bode era solto para levar embora os pecados. Os 2 bodes servem de figura de 2 aspectos da obra de Cristo. Mas segundo essa autora, o bode emissário representaria Satanás. E é daí que ela parte para suas especulações, que tanto desonra a Deus e compromete o entendimento da obra de Cristo. Os sacrifícios do Antigo Testamento prefiguravam o sacrifício de Cristo, feito uma só vez para tirar os nossos pecados. Jesus tanto morreu assumindo a nossa culpa, como também levou os nossos pecados, para nunca mais serem trazidos de volta. Em outro tipo de sacrifício, o sangue de um novilho morto era levado para o interior do tabernáculo e ali espargido ou borrifado sobre a tampa da arca da aliança. O nome dessa tampa era propiciatório. O sangue era colocado diante de Deus como um lembrete para ele ser propício para com o pecador, pois alguém já tinha dado a vida em seu lugar. Essa é a mensagem. Quem levou sobre si os nossos pecados foi Jesus Cristo e não Satanás. Se alguém te ensinou algo diferente do que as Escrituras dizem, que seja anátema. Amém.